que não se resolvia no mundo físico, mas se resolvia no mundo espiritual, a partir de decisões no mundo físico. Amém? O mundo espiritual governa as nossas vidas no mundo físico, mas as nossas atitudes no mundo físico abrem as portas para que o mundo espiritual intervenha sobre nós. Amém? 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 Eu estou achando que você não está. Joel capítulo 1, versículo 4, fala sobre a assolação dos gafanhotos. Quando uma família evangélica passa uma crise financeira, a primeira tentação que ela sofre, e eu falei um pouco sobre isso na terça-feira, é dela deixar de entregar o dízimo, dela passar a ofertar menos na casa do Senhor. Porque ela vê assim, é um dinheiro que eu posso contar e depois eu vejo o que eu faço lá na frente. Por quê? Porque o dinheiro da comida, ela não vai deixar de comer. O dinheiro da conta de água, ela não vai deixar de pagar água. O dinheiro da conta de luz, da prestação, da matrícula da escola ou da mensalidade, não vai deixar de fazer. Então, o lar evangélico, o lar cristão, a primeira tentação, ou a tentação que ele mais sofre é o quê? Quando está passando algum tipo de aperto financeiro, é deixar de entregar o dízimo. E deixar de ofertar na casa do Senhor. Mas, quando assim agimos, quando assim uma família, um cristão age, ele abre uma brecha e uma legalidade na vida financeira que vai gerar uma série de situações futuras. O texto que eu li, logo no final, mostra que aquele povo estava vivendo essa realidade porque eles deixaram de ofertar. A oferta de manjares e a libação foram cortadas. Ou seja, deixaram de entregar a oferta de manjares na casa do Senhor. E, consequentemente, aquele povo começou a sofrer de uma praga ou uma invasão de gafanhotos. Porque quando nós falamos de gafanhoto na cidade de Ipatinga, apesar de ser uma cidade interiorana, né, uma cidade do interior, mas é uma cidade que vive a indústria, não vive da agricultura. Nós temos algumas agriculturas aqui na região, mas vai ali para o lado de Manhuaçu, Caratinga, algumas cidades que sobrevivem da agricultura e fala sobre pragas, gafanhotos. As pessoas vão ter uma realidade um pouco diferente. Como uma cidade um pouco mais industrializada, né, nós somos acostumados aqui em Ipatinga a sobreviver do trabalho. Se tem pragas, se tem enchente, se tem alguma coisa, vai interferir lá no supermercado, mas não vai atrapalhar o seu emprego. Quando a pessoa vive uma realidade da agricultura, ela sofre automaticamente desses males e interfere na sua vida financeira. Lembrem que o povo de Israel, a nação de Israel, era uma nação rural, que sobrevivia da agricultura. Não era uma nação industrializada, não era uma nação que sobrevivia do artesanato, eles sobreviviam da agricultura, das plantações. E quando Joel é levantado pelo Senhor e diz que eles estavam sofrendo uma invasão de gafanhotos, para eles compreenderem o que realmente estava acontecendo na vida material deles, era em consequência de atitudes que eles deixaram de tomar, de vivenciar, para que a bênção do Senhor, espiritualmente falando, recaísse sobre a vida deles. E aí então vem essa assolação. 4 tipos de gafanhotos, 4 modalidades, ou 4 tipos de ações de gafanhotos. Vamos ver ali? O primeiro deles, qual que é? Que está aí na sua Bíblia? Vamos falar mais alto? Cortador. Esse gafanhoto, ele age nas lavouras, oh glória, estragando os frutos,
A ruína lavoura, ali vocês vê ali uma plantação de trigo, ainda verde. O senhor Edson deve olhar ali e ficar com saudade lá, né? Hã? O cortador é um tipo de gafanhoto que ele age especificamente ali, nas lavouras. Um outro tipo de gafanhoto, que a Bíblia aqui também nos fala, no versículo 4, o migrador. Vamos repetir? Migrador. Ele age surpreendendo em bandos, aumentando o prejuízo feito pelo cortador. Ou seja, esse migrador vinha em bandos. Tem uma terceira modalidade de gafanhoto, que é o devorador. É um tipo violento que leva ao prejuízo e à falência. Aqui são vários gafanhotos. E um outro tipo de gafanhoto, o destruidor. Vamos repetir? Destruidor, que tinha o poder de extermínio como um escorpião. Fere o agricultor e a família. Então são esses 4 tipos de gafanhotos que Joel descreve no capítulo 1, versículo 4. Grave aí, marque na sua Bíblia. São 4 tipos de gafanhotos. Depois nós vamos falar sobre eles, apesar de dar ali uma descrição. Os gafanhotos, eles têm a sua estratégia, como uma praga. No versículo 6, diz assim: porque uma nação subiu sobre a terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão e têm queixadas de um leão velho. Isso simboliza que esses gafanhotos, eles agiam de noite e agiam também de dia, a qualquer momento, em todo tempo. A estratégia desses gafanhotos, era surpreender, ou melhor, agir em todo tempo. Não há tempo previsto, ou há tempo melhor ou pior para esse gafanhoto agir. Ele agia e ele age em qualquer hora, em qualquer lugar. Os gafanhotos também têm uma ação específica, além de ter uma estratégia. Versículo 7, diz assim: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. O que é um sarmento, sou Edson? Sou Edson. É o caule de uma planta. Ou seja, a ação do gafanhoto era específica no sentido de trazer uma destruição. Ou seja, eles primeiro comiam as folhas, depois destroçavam as figueiras, tiravam a casca, o caule das plantas se tornavam brancos e automaticamente eles perdiam as suas forças e ficavam estéreis para não produzir. O gafanhoto age de forma específica. Também nós podemos dizer que os gafanhotos, as ações dos gafanhotos, deixam sérias consequências, não só no momento em que ele ataca, mas depois do ataque. No versículo 12 diz, que eu li: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há mais alegria entre os filhos dos homens.